Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, 6 em cada 10 empresários da indústria entendem ser importante adotar a tecnologia 5G. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Mas apesar da convicção da necessidade de investir na tecnologia, 54% das empresas consultadas ainda não debatem essa instalação da rede, o que mostra o tamanho do desafio do Brasil. Tema para a entrevista com Samantha Cunha, gerente de política industrial da CNI. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. E esse é um tema que ele é importantíssimo e precisa ser discutido, né? Como o Brasil já avançou na tecnologia 5G e que precisa avançar ainda mais? A tecnologia 5G ela é básica para o uso das tecnologias digitais, para a transformação digital da indústria. A 5G ela é bastante conhecida para o público em geral. No entanto, o maior impacto do 5G deve acontecer nos processos produtivos. Isso porque a tecnologia 5G ela possui maiores capacidades frente às tecnologias anteriores que já nos são conhecidas como o 4G, como o Wi-Fi, como a internet. Então, quais são as capacidades superiores? Ela é uma rede confiável, ela é poderosa, então ela tem alta velocidade. O tempo de latência é muito menor, quer dizer, o tempo de resposta é muito menor. E, além disso, ela tem uma capacidade de conectar vários dispositivos na mesma rede. Então, a gente fala conexão massiva de dispositivos na mesma rede. Quando a gente pensa no ambiente, na fábrica 4.0, né, que é essa junção do físico com o virtual, quando a gente está falando na transição para a indústria 4.0, a gente está falando da combinação de várias tecnologias digitais, que vão permitir que as máquinas se comuniquem entre si, que vão permitir que fábricas se comuniquem entre si, que os produtores consigam tomar decisões à distância, fazer manutenção de máquina à distância. Para tudo isso, a gente precisa de uma internet confiável, poderosa, que dê resposta no tempo adequado. Por isso a gente fala que ela é básica para o avanço da transformação digital, que é essencial para a competitividade da indústria, das empresas industriais. A gente vê o mundo tentando se adaptar a essa nova tendência desde o final da crise financeira global, em 2008 e 2009. A gente sabe que Estados Unidos vem enfrentando uma concorrência grande com a economia asiática e os países da Europa. Então, eles vêm tentando aproveitar essa a quarta revolução tecnológica, é assim que a gente fala, para tentar recuperar o espaço que eles perderam. Então, eles vêm tentando aproveitar as tecnologias da indústria 4.0. O que elas significam? Elas significam aumento de produtividade, aumento de eficiência, elas reduzem custos, otimização dos processos, redução dos desperdícios, melhoria da qualidade dos produtos, tomadas de decisões mais rápidas. Inovação significa novos modelos de negócio, porque a gente está falando da coleta de dados para aumentar as capacidades de tomar decisão, criar novos modelos. Tudo isso, então, melhora o uso dos recursos, reduz também o impacto ambiental, que é outra grande tendência que temos. Temos que utilizar melhor os recursos, aumentar a eficiência energética e assim por diante, o melhor uso da água, então também contribui para reduzir o impacto ambiental. É essencial, portanto, para a competitividade, para que a gente consiga se manter competitivo. A gente fala que a gente já enfrenta uma falta de competitividade da indústria. O Brasil já enfrenta uma baixa produtividade historicamente e isso faz com que a gente perca espaço frente aos nossos concorrentes, seja aqui dentro, seja lá fora. Então, a gente já foi a 10ª maior indústria até 2014. Desde 2014, a gente vem perdendo espaço para outras economias. Hoje, nós somos a 15ª maior indústria. Então, por isso, a digitalização é uma das nossas principais buscas, né? Dos principais avanços que a gente precisa fazer, porque ele importa para a nossa produtividade. Então, voltando para o 5G, ele é base para essa digitalização, porque ele tem essas capacidades superiores, então ele vai permitir o melhor aproveitamento dessas tecnologias. Internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, computação em nuvem e assim por diante. Agora, é interessante esses números, porque a gente vê o rol de benefícios para quem investe em 5G, né? Aumento de competitividade, redução de custos, a gente está falando para muitos empresários que estão nos acompanhando e precisam debater esse assunto, porque precisam botar na ponta do lápis e ver como é vantajoso. Agora, quando a gente olha
54% das empresas ouvidas nem discutem esse assunto. Por que isso? Porque avaliam que não tem recurso para fazer esse investimento ou ainda não enxergaram o potencial da tecnologia 5G. O que pode explicar essa ainda baixa adesão para pelo menos debater esse assunto internamente? Então, falar um pouco dos resultados da pesquisa que não são tão surpreendentes. Então, a gente tem 61% dos empresários, mais de 1.000 empresas foram ouvidas de todos os portes da indústria. A gente tem 61% dos empresários nos dizendo que consideram importante ou muito importante a implementação do 5G. Apesar de reconhecerem essa importância, a gente estava falando agora sobre isso, 54%, um pouco mais da metade da indústria, nem sequer discute o tema dentro das empresas, Uma das razões é a falta de conhecimento sobre as capacidades da tecnologia 5G. Então, a pesquisa também mostrou que quase metade da indústria, 47% das empresas industriais, ou não conhecem as capacidades da tecnologia 5G ou conhecem muito pouco. Então, uma das razões para não se discutir o tema é a falta de conhecimento. Quando a gente pergunta, então, sobre a implementação da rede 5G, a gente olha que, para o total das empresas industriais, apenas 6% das empresas implementaram o 5G. Então, veja como a gente ainda está num momento muito inicial, Quando a gente pergunta para aquelas que consideraram a tecnologia 5G importante, então para uma fatia menor, esse número sobe para 8%. 8% já implementaram, das que consideram a tecnologia importante, outros 14% possuem um plano para implementar e o restante da indústria não possui plano ou não discute o tema. Isso não é muito... Isso não nos espanta, porque a CNI também fez uma pesquisa recente, em 2021, sobre o uso das tecnologias da indústria 4.0, essa que vínhamos falando no início. E o que a gente percebeu? A primeira vez que fizemos foi em 2016 e repetimos em 2021. 5 anos depois, a gente tem mais empresas industriais usando as tecnologias digitais. A CNI apresentava uma lista de 10 tecnologias, 10 tipos de tecnologias, e quase metade das empresas industriais usavam pelo menos uma de 10. Hoje, quase 7 a cada 10 empresas usam pelo menos uma numa lista de 18. A nossa lista aumentou porque também o nosso conhecimento sobre as tecnologias aumentaram, a gente desmembrou algumas, a gente trouxe outras tecnologias, então a gente vê um crescimento no uso, mais empresas industriais usando tecnologias digitais. Quais fatias que diminuíram? Aquelas que nem sabiam sobre o tema, então não tinham conhecimento, não sabiam responder à pesquisa. Essa fatia diminuiu. E a fatia do uso aumentou. No entanto, Rodrigo, quando a gente pergunta a quantidade de tecnologias que estão sendo empregadas, a maior parte da indústria está empregando um baixo número. Então, mais da metade das empresas usa ou nenhuma ou de 1 a 3 tecnologias digitais. E eu estou falando de uma lista de 18. E quando eu estou falando do ambiente 4.0, estou falando de um ambiente que integra várias tecnologias para ele se tornar um ambiente digital. Então, a gente interpreta que a gente está numa fase ainda muito inicial e, portanto, as tecnologias de telecomunicação, como o 5G, não estão sendo requeridas para esse fim, Então, tem a ver com isso também, com a fase inicial que a indústria está em relação à indústria 4.0. Agora, é interessante que a gente falava de potenciais, e são inúmeros potenciais, a gente vê pela nossa entrevista, inclusive potenciais de redução de custo, de aumento de competitividade, melhor retorno. Agora, além do potencial, vamos falar de risco também. Qual é o risco hoje para o empresário que não debate esse assunto? Ele vai ficar para trás, não vai ter competitividade com outros players do mesmo segmento que estão fazendo investimentos nesse setor. Qual é o risco para quem não está atento a essa discussão? Quando a gente fala sobre essa grande tendência internacional, que a gente fala que é essencial para a competitividade, é porque a gente vai ficar ainda mais atrás se a gente não se adaptar a essas novas tendências industriais. Então, o risco os nossos concorrentes estão fazendo esse movimento. Eles querem, inclusive, disputam tecnologicamente o domínio das tecnologias, Quando a gente não olha para essas tendências, o risco é a gente
perder espaço. Então, por isso a gente fala que é determinante, a gente não pode deixar de olhar, são novas tendências produtivas e as empresas precisam de apoio para elas conseguirem se adaptar a essas novas tendências produtivas, principalmente as pequenas e médias empresas. Então, é natural que o processo seja lento ou que o desconhecimento seja alto. É muito novo para todos, não é novo só no Brasil, é novo no mundo. Por isso também que a gente diz que é uma grande oportunidade, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade. A gente pode dar um salto de desenvolvimento, todo mundo tentando dominar essas novas tecnologias. E aí as empresas, elas precisam de apoio porque, principalmente as pequenas e médias, elas ou não têm conhecimento técnico suficiente das tecnologias, ou não têm os recursos financeiros necessários para o uso das tecnologias. Então, são as empresas que precisam ser apoiadas para dar conta dessas grandes transformações que, sim, são essenciais para a competitividade das empresas industriais, consequentemente, para o crescimento do país. Quando a gente fala sobre recuperar a competitividade da indústria, a gente está falando também sobre a retomada do crescimento econômico. O Brasil ele vem sofrendo com baixas taxas de crescimento e isso tem a ver com o encolhimento da indústria de transformação. Então a indústria ela tem um problema da necessidade, não é, de aumentar a sua competitividade e isso passa pela modernização dos seus processos produtivos. Outra pesquisa recente que a CNI fez mostrou que a idade média das máquinas e equipamentos na indústria é em torno de 14 anos. Isso significa que muitas das empresas estão com máquinas ainda anteriores a toda essa revolução que a gente vem assistindo na última década. Então essas mudanças são muito rápidas, a gente está falando de máquinas que precisam ter maior eficiência energética ou que sejam capazes de se conectar, né, à internet. Então a gente está falando da necessidade de modernizar o parque produtivo para que a indústria recupere a sua competitividade e com isso o Brasil consiga voltar a crescer a taxas mais elevadas. É importante dizer isso, que na última década o PIB cresceu 0,5% ao ano em média. Isso porque a indústria de transformação encolheu. Ela encolheu 1,3% ao ano em média. Então a gente está falando sobre isso, sobre competitividade, sobre recuperar o espaço que perdemos. O dado que eu dei, que a gente era a 10ª maior indústria e hoje somos a 15ª. Então é sobre essa reversão desse processo de desindustrialização, recuperação da competitividade. Isso vai nos permitir recuperar o espaço que a gente perdeu no mundo. E a gente vê como o impacto ele é fundamental, a gente precisa discutir mais sobre tecnologia, inovação e sobre 5G. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto logo depois de um rápido intervalo. Estamos falando sobre 5G hoje com Samantha Cunha, gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que acabou de fazer uma pesquisa importante com empresários do setor para falar de potenciais, de como investir e da necessidade de debater esse assunto. Então não saia daí, a gente volta em seguida. Voltamos com a entrevista hoje falando com Samantha Cunha, gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que recentemente fez uma pesquisa sobre a importância do debate da tecnologia 5G, investimentos, percepção dos empresários brasileiros sobre esse assunto. A gente falou muito no primeiro bloco sobre potenciais, até sobre riscos para quem não investe ou para os países que não investem em 5G. Vamos falar um pouco agora das barreiras, né? Quais são as barreiras apresentadas e apontadas por empresários nesse segmento da necessidade de investir em 5G? A principal barreira externa que eles apontam é a falta de infraestrutura, então a necessidade do avanço da infraestrutura na região que as empresas operam. Então essa é a principal barreira externa. A gente pergunta também sobre a principal barreira interna, e aí eles nos falam sobre o alto custo de implementação. Assim como aparece na pesquisa sobre o uso das tecnologias digitais, aqui também o alto custo de implementação também tem relação com a falta de conhecimento sobre as capacidades da tecnologia 5G, que também é uma das barreiras que se destaca.
Então, para o avanço da agenda 5G nas empresas, né, a gente precisa levar o conhecimento sobre as capacidades da tecnologia 5G. Também fizemos um artigo em colaboração com outros atores sobre a rede privativa do 5G, que ela tem maiores capacidades para a indústria, porque ela é mais confiável, como ela é exclusiva, é um dos tipos de rede possível, ela dá mais capacidades para o setor industrial, ele fica mais independente, né, vamos dizer. E ali a gente abordou algumas aplicações industriais que já estão acontecendo. Então, já se testou no ambiente fabril. Então, é necessário esse tipo de conhecimento, levar para as empresas quais aplicações já existem, como essas aplicações podem ser feitas, como se pode pensar para o seu caso. Então, os demonstradores, esse tipo de ação de sensibilização, de mobilização empresarial é importante. Então, uma das ações que a gente precisa tomar. Outra, de fato, é o avanço da infraestrutura. Isso está na agenda, isso vem acontecendo. Tivemos o leilão, tivemos a definição das faixas, inclusive para a rede privativa, que importa para a indústria. Temos avançado e isso precisa continuar. Então, existem algumas barreiras que dificultam o avanço da infraestrutura e a gente precisa vencê-las para que isso avance. Isso vai reduzir custos também. Vai permitir que as empresas ofereçam, as operadoras ofereçam novos modelos de negócio que podem reduzir os custos para as empresas industriais implementarem o 5G. Então, o avanço da infraestrutura pública também é outra necessidade, além da sensibilização empresarial. E os novos modelos de negócio. Então, as operadoras com novos modelos de negócio que permitam que as empresas industriais façam a utilização do 5G. Agora a gente falou sobre as barreiras e também sobre a infraestrutura hoje disponível com investimentos privados, investimentos públicos e às vezes até em parceria entre público e privado. Mas vamos falar aqui dos custos, né? Como é que está o custo hoje para investir nessa tecnologia e desenvolver uma infraestrutura necessária para a aplicação do 5G nessas regiões? Então, para explicar um pouco mais sobre os tipos de rede, né? Então, a gente tem a rede privativa, que é essa que a empresa é responsável pela operação e pela instalação. A gente tem a rede híbrida, que parte é público, e a gente tem a rede pública, que você compartilha com outros agentes aquela rede. Então, a gente tem esses três tipos, né? Como eu disse, uma questão de custo também tem a ver com a dificuldade de entender como implementar, como começar. Hoje a gente tem uma agenda bastante importante, muitos avanços feitos em relação à digitalização, à inovação. Então, voltando ao tema da reindustrialização, da neoindustrialização, da necessidade de a indústria recuperar sua competitividade, isso está na pauta hoje. A gente tem o BNDES retomando seu protagonismo nas transformações que o país precisa passar. Quando a gente fala de política industrial, a gente está falando de transformações estruturais, então é a gente passando a se adaptar a tendências produtivas novas, mudando o jeito que produzimos, assim como a gente está mudando o jeito que a gente consome. Então, a gente precisa do apoio para essas transformações estruturais e o BNDES tem lançado medidas para apoiar a digitalização e a inovação. Então, são linhas de financiamento com um custo diferenciado, levando em consideração o tempo de maturação dos investimentos, com características favoráveis a esse tipo de investimento. O investimento na tecnologia, na inovação, assim como a FINEP, que é a agência que financia a inovação ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela também está lançando linhas de financiamento com custos baixos para a inovação. Então, tem muitas linhas sendo disponibilizadas nos temas de digitalização e no tema de inovação. O que a gente também precisa fazer é conseguir ajudar o empresário a conhecer essas linhas. Então, a CNI mesmo, ela tem uma iniciativa, o Núcleo de Acesso ao Crédito, que o NAC,
que ele consegue levar a informação sobre linhas disponíveis. A gente também tem o MEI Tools. O MEI é a Mobilização Empresarial pela Inovação, um movimento empresarial bastante relevante na agenda de inovação do Brasil, e eles têm um site que também reúne as informações sobre linhas disponíveis. Então, levar essa informação para o empresário, para ajudá-lo a entender qual linha poderia ser para o seu melhor uso, no seu caso, também é uma iniciativa que a gente pode fazer, mas para dizer sobre o problema do custo. Então, existe um problema do custo do crédito, da falta de crédito. Essa é uma das barreiras para a competitividade no ambiente de negócios brasileiro. E a gente está com várias medidas sendo lançadas com vistas a reduzir esse custo, de disponibilizar mais crédito para as empresas industriais conseguirem fazer essas transformações. Uma das barreiras também é a dificuldade de ter garantias para acessar o crédito. Até este ponto também está na agenda. Então, existem medidas, linhas que não exigem a garantia. Então, a gente leva toda essa agenda do setor produtivo, né, para o governo, esse é o nosso trabalho, para a gente conseguir ter as medidas que atacam, então, esses gargalos. O crédito, o custo do crédito, o alto custo é um dos principais gargalos que a gente precisa enfrentar. Então, a gente tem toda uma agenda sendo lançada, tentando dar conta disso. Agora, esse é um tema que ele entrou muito na agenda, né, quando chegou ao Brasil, quando se definiu a tecnologia, mas até é uma oportunidade de a gente explicar o que é o 5G. Já falamos muito sobre isso, sobre os potenciais na indústria, no nosso setor e segmentos produtivos, né? Máquinas sendo conectadas, dando mais retorno, aumentando o potencial, né? Mas para o dia a dia das pessoas, né? Para aquela pessoa, para aquele leigo que está nos acompanhando, que às vezes só vê o 5G apontado ali no celular, né? O que muda na vida das pessoas, o que já é possível perceber até para que as pessoas entendam dessa revolução do 5G? A gente está falando de uma rede mais poderosa. Então, a gente está falando de confiabilidade e de alta velocidade. Quando a gente fala sobre o 5G, o impacto, como eu disse, vai ser grande nos processos produtivos e também importa para o agronegócio, para a conectividade no campo, importa para as cidades inteligentes. A gente está falando sobre se adaptar a essa nova tendência de descarbonização, de reduzir a emissão de carbono. A gente está falando da necessidade de melhorar a infraestrutura, adaptando a essa nova tendência. Então, isso tem a ver com as cidades inteligentes, com a conectividade nas cidades para aumentar o bem-estar. Então, o 5G, para dar um exemplo mais prático, né? A gente está falando dos veículos autônomos, você precisa de respostas imediatas, você não pode ter o delay, né? Se você for usar a tecnologia na área de saúde, então a gente tem uma outra agenda, telesaúde, a gente também vai precisar de precisão máxima, né? Da alta velocidade, do tempo de latência mínimo. A falha não pode existir quando a gente está pensando no avião, usando também a digitalização. Então, existem áreas, né, que a gente precisa dessa tecnologia com essa potência. Sem essa tecnologia, a gente não vai conseguir usar as tecnologias digitais nesses locais que eu estou mencionando. Então, é sobre isso. Nas nossas vidas, o 5G está sendo mais comunicado para o público geral. Então, a gente fala sobre os ambientes digitais, sobre a realidade aumentada. Isso tem a ver com o poder que a rede oferece para que a gente tenha experiências mais virtuais possíveis, né? Que antes não seria possível sem essas capacidades. E a gente tem que acompanhar os padrões do 5G, porque ele também evolui e aí novas aplicações vão ser possíveis. Então, o 5G vai permitir esse melhor aproveitamento dessas revoluções tecnológicas que a gente está vendo hoje, dessas tecnologias. Nas nossas vidas, a internet fazendo parte do nosso dia a dia, seja para o nosso consumo, seja para o nosso trabalho, uma tendência que foi bastante reforçada depois da pandemia, né? De repente, a gente começou a trabalhar de casa e isso se manteve. E o nosso consumo também, a nova geração que já é nativa às tecnologias digitais. Então, o 5G vai permitir que isso seja usado de forma mais
evidente, né? Com mais capacidade, com mais poder, menor tempo de resposta e assim por diante. Então, vai nos dando capacidade de alcançar lugares mais altos. É sobre isso a tecnologia 5G. E é importante para a gente aproveitar o espaço até para explicar para as pessoas, lembrar. E aqui a gente falou em cerca de meia hora de entrevista sobre potenciais, riscos, necessidades do Brasil e para o Brasil investir em tecnologia e nessa tecnologia 5G. Né? O que poderíamos alcançar com investimentos nessa área e por isso a pesquisa da CNI ela é importante até para a gente entender esse cenário de percepção do empresariado sobre a tecnologia 5G. Quero agradecer Samantha Cunha, gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, pela entrevista aqui no canal Empreender. Já deixar convites para novas entrevistas. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Prazer é nosso e quero agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista e também deixar convites aqui para as novas entrevistas no canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima.